Olá, esse é o Cores da Cris e hoje eu vou trazer aqui para o meu canal a pintura do novo Bauer Malerai. É um trabalho que eu desenvolvi o ano passado e eu vou explicar assim, novo Bauer Malerai não é exatamente a melhor definição, né? Mas é uma forma de apresentar essa técnica de pintura que eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem do que se trata. O Bauer Malerai, vocês já conhecem, muitos conhecem, é uma técnica de pintura floral alemã muito característica, né, que tem alguns tipos de desenhos muito especiais, específicos, pinceladas, mas a característica principal dessa pintura decorativa é que ela é feita com pincéis redondos, ela tem flores como temas, né, e os motivos são bastante decorativos mesmo, né, eles podem ser aplicados na decoração de móveis, da própria casa, né, o batente de porta, janela, objetos de uso na própria casa, como vasos de cerâmica, peças de metal. E o que eu fiz foi simplesmente adaptar aqueles desenhos para uns riscos um pouco mais modernos, né, uma pintura um pouco mais clean, mas que traz a mesma ideia da pincelada, usando o pincel redondo, o mesmo tipo de tinta, o mesmo tipo de exercício. E para apresentar esse Bauer, eu fiz esses guias, né, de pinceladas, são 4 lâminas, tá? E essas lâminas, elas trazem o passo a passo da pintura e os riscos, né, o risco e o modelo no verso. Então, cada uma delas tem um risco, um modelo pintado diferente para você poder fazer também, acompanhar. Então aqui você vê o desenho pintado, o risco e nesse lado você vê o passo a passo. Para fazer esses guias eu pintei naturalmente as peças, mas eu usei uma placa de madeira. Então esse guia aqui, que é o que eu vou apresentar hoje, é esse aqui que eu fiz na madeira, tá? E eu estou mostrando isso para vocês pelo seguinte, quando a gente vai fazer essa pintura, a gente aplica em peças diferentes. Pode ser uma caixinha redonda, pode ser um pequeno móvel, pode ser um porta-bolos, enfim, são inúmeras as possibilidades. E você vai fazer o seu risco usando como base aquelas flores que estão ali, por exemplo, no caso esse é o risco que eu usei, mas você vai adaptá-lo à peça que você vai fazer. Então se você vai pintar uma caixinha redonda, por exemplo essa aqui, você pode copiar partes do risco, né, e fazer uma montagem para você poder pintar a peça que você quiser. Esse é um detalhe importante para você entender por que esse material acaba sendo útil. Você consegue reproduzir não exatamente o que eu estou mostrando aqui, mas exatamente aquilo que você quiser. E o passo a passo, então, eu vou fazer agora para você poder acompanhar também. Além de ter no guia o passo a passo da pintura nas etapas, você vai poder ver aqui nos vídeos como fazer. Para esse trabalho, eu utilizei tintas PVA, tá? Pode ser a tinta acrílica decorativa fosca também, mas eu usei nesse caso a PVA fosca e usei pincéis redondos. Os pincéis que eu uso, eu vou separar aqui. Na verdade, para o Bauer, você não precisa ter uma infinidade de pincéis, uma variedade muito grande de tamanhos, né? Você vai precisar de pincéis redondos, eu uso o tamanho 5, o 3 e um pincel liner número 0, eu uso os pincéis da Cotman. Mas para saber melhor sobre a diferença entre os pincéis, eu já gravei um vídeo do Dicas do Ateliê que eu falo exatamente sobre isso. Aliás, eu gravei um vídeo também que vocês podem assistir aqui nesse link, falando sobre a diferença entre o PVA e a tinta acrílica decorativa, que também é interessante você assistir para complementar aí todo o seu trabalho. Bom, vamos começar então. Você vai ter uma peça, não importa qual que você já preparou, pode ser uma peça de madeira, ou MDF, ou metal, e você vai preparar com a cor de fundo que você quiser. No caso aqui eu usei o azul bebê. Você vai transferir o risco, né, o risco que você vai utilizar para essa peça com um carbono. Tá? Eu uso uma ponteira, um carbono de grafite que não suja muito, passo o risco para a peça. O risco ele é uma orientação para você, porque às vezes você muda um detalhe ou outro, não importa, tá? Mas ele está lá para te guiar. Bom, para pintar os temas florais, a gente em geral começa pelas folhas, porque elas ficam por baixo. Então, com o pincel número 3, que é o tamanho um pouco menor, você vai começar pintando o fundo das folhas.
Você vai trabalhar com 3 tons de verde, tá? O verde inglês, o verde folha e o verde bandeira da tinta PVA. Você vai passar uma cor, cada uma dessas cores nas folhas, né, de acordo com o esquema que o guia traz. A primeira demão, tá? É importante a gente passar umas 2 camadas de tinta, às vezes 3, depende do trabalho. Com o pincel redondo, sempre fazendo um movimento, puxando a tinta de frente para a sua direção, você vai preencher cada folha com uma pincelada, 2 pinceladas, 3, e à medida que você vai precisando, você pega mais tinta para pincelar. Depois que você cobriu todas as folhas, a primeira cor, algumas com um tom mais claro, outras com um tom mais escuro, você vai esperar secar. Em geral, eu trabalho com várias peças ao mesmo tempo e quando eu termino a última, né, a primeira já secou. Mas se você quiser, você pode acelerar a secagem também. Quando tiver seca a primeira camada, você vai aplicar uma segunda camada. Tá? O detalhe aqui que dá uma diferença bacana é você usar uma cor de fundo diferente da que vem por cima. Como a tinta tem uma certa transparência, uma cor acaba mesclando com a outra, dando um efeito mais luminoso para a pintura. Isso é bem interessante. Então você repete os movimentos com o mesmo pincel, com um tom de tinta diferente. E vai fazer assim todas as folhas. Depois de pintar as folhas, a gente começa, nesse caso, né, desse motivo específico, a gente começa a pintura dos botões. Tá? Os botões, eles têm 2 tons, o branco e o rosa bebê, o rosa claro, e você vai fazer, a ideia é exatamente a mesma, com o mesmo pincel redondo você vai fazer a pintura da primeira camada de tinta, mesclando no pincel branco com rosa e você pinta os botões com 2 movimentos. Os botões são muito parecidos com as folhas. Bom, depois de pintar as folhas, né, as suas 2 ou 3 camadas de cores e os botões, que também precisam de 2 demãos das suas cores, a gente vai fazer a pintura dos filetes. Os filetes e os detalhes, né, com o pincel liner, em verde também. Nesse caso, eu uso mais o verde escuro, mas em algumas folhas já mais escuras, eu uso o verde claro. Então, o pincel liner a gente usa com a tinta um pouco mais diluída com a água, mais fluida para ela correr melhor. E com esses filetes e nervuras das folhas, você vai definir melhor a sua pintura, né, o seu motivo. Você vai ver que faz bastante diferença colocar esses filetes aí nas folhas. Então essa é a hora que você vai fazer tudo isso. Bom, agora que você já fez os filetes, os galhos, né, e as folhas estão pintadas, você pode começar a pintar as flores, que elas estão por cima. Primeiro, você vai pintar essa flor que é um crisântemo, né, vamos dizer, estilizado, que ela é toda arredondada, ela tem pétalas bem redondas. Primeiro você vai fazer uma aplicação de um tom claro, um rosa claro, né, que é o rosa bebê misturado com branco. Com o pincel, nesse caso pode ser o número 5, que é o maior, você vai preencher cada pétala com 2 pinceladas, de um lado e de outro. Comece pelas pétalas que ficam mais por fora e depois faça as que ficam mais para dentro. Depois de pintar esse crisântemo, você vai pintar o cravo, que é esse cravo estilizado aqui também na minha pintura, essa flor em formato de trapézio. Você vai aplicar também um tom de rosa bebê no fundo, né? Do mesmo jeito, vai fazer uma pincelada preenchendo. E a rosa, estilizada, que também faz parte do motivo, vai receber uma camada de fundo no tom rosa claro da mesma maneira. Depois que você pintou esse fundo, você seca, né? Dá uma secada ou aguarda a secagem para poder continuar, porque você vai fazer uma segunda aplicação de tinta em todas as flores. Para pintar as flores menores que compõem esse motivo, você vai preparar um tom de rosa um pouco mais escuro. Você vai misturar o púrpura com branco e o rosa bebê e vai preencher essas florzinhas redondas com essa mistura.
também vai aguardar a secagem e repetir a aplicação para ficar bem uniforme. Tá? Você pode usar um secador de cabelos para acelerar a secagem da sua pintura. Eu gosto sempre de deixar secar ao natural, eu acho que fica mais bacana, porque normalmente eu pinto mais de uma peça de cada vez, então dá tempo de secar. Mas se for necessário, eu uso o secador sem problema nenhum. Bom, agora eu vou continuar a pintura do crisântemo, que tem o tom de rosa mais claro. Eu vou repetir as pinceladas. Para pintar o cravo, você vai fazer uma mistura com o vermelho goiaba, o rosa bebê e um toquezinho de amarelo, para ela ficar um pouco levemente alaranjada. Essa mistura você vai colocar no pincel maior, no pincel número 5, junto com a cor branco, e vai fazer as pinceladas uma de cada vez. Começa do lado direito, vai para o lado esquerdo e vai fazendo de fora para dentro até preencher toda a flor. A rosa, ela tem nas pétalas de fora pinceladas de rosa bebê com branco, que são mais claras, que você faz com o pincel número 3. Primeiro, todas elas que estão por fora. Depois você preenche a parte mais interna das rosas com um tom de rosa um pouco mais escuro. Aí você faz uma mistura do rosa chá com um pouquinho de vermelho, tá? E faz essas pinceladas centrais. Aguarda a secagem, deixa, né, a tinta assentar, porque se for necessário você repete a aplicação. Para completar, né, a pintura do cravo, ela tem umas pétalas mais escuras na parte de baixo. Então aquela mistura que você fez do rosa chá com um pouquinho de amarelo e branco para fazer a pintura dele, você vai escurecer com um pouco mais de vermelho e fazer a pintura das pétalas que estão mais embaixo. Essas pétalas, elas têm um movimento diferente, elas vêm de baixo para cima. Esse movimento está marcado no guia de pinceladas. Você vai fazer exatamente o contrário do que a gente costuma fazer normalmente. Em algumas flores eu uso esse recurso. Depois de pintar as pétalas, né, a parte principal das flores, você vai começar a definir melhor pintando os miolos. Cada flor tem um miolo diferente, né? Algumas têm um miolo rosa, outras têm um miolo com marrom, mais escuro. Então aí, nesse momento que você já pintou as pétalas, você vai pintar os miolos de cada flor. As florzinhas redondas, menores, elas têm alguns detalhes diferentes, né? Depois de passar o rosa mais escuro no fundo das florzinhas redondas, você vai fazer o miolinho dela com amarelo, uma mistura de amarelo ouro com branco. Depois que o miolo estiver bem coberto, você vai pegar a cor púrpura, levemente diluída com a água, e com o pincel liner você vai fazer umas pinceladas que saem do miolo para fora. Tá? Essas pinceladas assim bem soltinhas mesmo, elas vão dar a impressão de que a flor tem várias pétalas em camadas também. Tá? É uma florzinha do campo estilizada. E o outro modelinho de flor do campo, parece uma flor do campo, meio margarida. Você já aplicou a cor rosa de fundo, agora você vai repetir nas 5 pétalas as pinceladas. Em algumas delas usando o rosa escuro com branco, mais claro, em outras usando o tom púrpura mais puro, mais escuro, né, para dar uma diferença mesmo. Então cada pétala vai ficar de uma cor. Depois que você já pintou as pétalas e os detalhes, você vai, no caso da florzinha tipo margarida, você vai pintar o miolinho dela com amarelo. O miolo do crisântemo é feito com um tom de rosa misturando púrpura com branco. Aplique umas 3 demãos dessa mistura, né, uma de cada vez, aguardando secagem para cobrir bem. E o miolo do cravo é feito com essa mesma mistura. Aí você vai fazer também do mesmo jeito, aplica, aguarda secagem e aplica de novo. Quando os fundos já estiverem todos prontos e os detalhes das flores também, só vai faltar aquelas pequenas bolinhas, né, que formam o miolo, e essas bolinhas você pode fazer com uma ponteira. Também dá para usar o cabo de um pincel, um palito de dente, um alfinete, mas se você tiver uma ponteira, você vai usá-la para fazer essas bolinhas agora. A rosa e as florzinhas do campo têm miolinhos em vermelho fogo. E as margaridinhas, né, as florzinhas menores, têm o miolo em marrom. Bom,
feita a pintura, sua peça está terminada, está pronta para receber o acabamento. Falando sobre acabamento, né, de pintura em madeira, eu gravei um vídeo no Dicas do Ateliê, que você pode assistir aqui nesse link, em que eu falo exatamente sobre isso, sobre a diferença de vernizes e outros acabamentos, como aplicar e quando aplicar. Nas peças de Bauer, eu utilizo cera em pasta incolor, sempre, para dar um acabamento. Tá? É uma opção que deixa a peça com, assim, ela fica protegida de umidade, sujeira e fica com um aspecto natural, eu gosto bastante. Você deixa a sua peça, né, a sua pintura secar completamente de um dia para o outro e somente quando ela estiver bem seca, no dia seguinte, você pode aplicar a cera em pasta incolor em toda a peça. Você pode até aplicar uma demão de verniz spray fosco antes de aplicar a cera. O verniz spray fosco, nesse caso, ele tem a função de fixar melhor a pintura. Eu não uso sempre, mas em alguns casos, né, você pode preferir usar. Ele é bom, sobretudo, em fundos claros, né, que ele protege melhor os fundos claros. E aí você, então, aplica o verniz spray fosco, deixa secar mais ou menos 1 hora e depois é que você aplica a cera por cima. Aí seu trabalho está terminado, a sua peça está pintada, é um estilo muito semelhante ao Bauer, porque o movimento, a ideia da pintura é exatamente a mesma. A única adaptação que eu fiz foram riscos diferentes, um pouco mais modernos, mais estilizados. E eu vou trazer aqui em outras aulas as outras, né, lâminas que eu pintei, os outros guias que eu fiz dessa técnica. Então continue acompanhando aqui, porque vão ser 4 aulas para você aprender o novo Bauer completo e poder fazer pinturas lindas aí para você, para sua casa, para presentear, para vender, para o que você quiser. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, inscreva-se no meu canal para você ficar sabendo sempre das novidades e continue por aqui. Muito obrigada!